Oi pessoal, eu sou o professor Enio, do TEA Textual. Quero falar para vocês um pouquinho, brevemente, apenas dar uma ideia do que é o planejamento dissertativo, né? Um planejamento para escrita, seja uma escrita de vestibular, seja uma escrita de pós-graduação, seja um artigo científico, qualquer tipo de escrita, quando você planeja antecipadamente os pontos a tocar, os caminhos a passar, as formas de estruturação, tudo fica mais fácil. Você pode pensar que é uma perda de tempo. Você vai usar um tempo no vestibular, que você tem 1h30 apenas para fazer um rascunho de redação, passar para a folha definitiva, você vai perder tempo. Mas você se engana. Porque quando você tem pré-determinado aquilo que você vai trabalhar num texto, você não cai na armadilha da tautologia, de falar o tempo todo sobre a mesma questão, com o mesmo argumento, né? Ou utilizar apenas um tipo de argumento. Não fazer uma diversificação na sua argumentação ou na sua exposição. Isso é muito interessante e muito importante nos vestibulares, que você tenha argumentos diversos que se unam, se amarrem de forma a dar força de verdade para o seu texto. Então, o planejamento dissertativo, ele é básico, não é para escrever, fazer esboço ou fazer um resumo daquilo que você vai fazer, mas apenas para se situar e ter segurança. É importante que você, em primeiro lugar, anote qual que é o gênero textual. Em geral, dissertação argumentativa, mas a Unicamp, por exemplo, pede cartas, relatórios, e cada um deles tem características específicas. Se for uma carta da Unicamp, você marca. Carta precisa ter, né, o local e a data, precisa ter um vocativo que chama o interlocutor, depois um desenvolvimento, uma expressão de despedida e a assinatura. Se você se esquece de um elemento desses, você perde muitos pontos. Por isso é importante ter em mente isso e é importante marcar no seu planejamento. O meu gênero é este, carta. Depois disso, você pensa em cada parágrafo, qual vai ser o tópico de parágrafo a ser trabalhado, ou seja, qual que é a ideia principal, a afirmação principal daquele parágrafo, né? Então você marca apenas essa afirmação. No primeiro parágrafo, eu vou apresentar o tema, falar sobre o tema, como ele é importante nos dias de hoje e expor o meu posicionamento. Você pode marcar como você fará isso. Vai ser uma definição, um aspecto histórico, uma alusão filosófica? Apenas isso, em tópico. Segundo parágrafo, vou trazer uma exemplificação. Vou narrar um exemplo, citar um exemplo concreto de fato real que tem nos textos motivadores ou que eu trago da minha vida para o texto. No terceiro parágrafo, vou fazer uma relação com um fato histórico para dar força de verdade para o meu texto. No quarto parágrafo, trarei alguma alusão, algum discurso, alguma declaração de autoridade, alguém que entende do assunto, que vivencia aquilo. Não precisa ter autoridade, né? O documento de autoridade. Por exemplo, se se fala em aborto, a declaração de uma mulher que já fez um aborto ilegal ou legal em algum país em que é legalizado, é um depoimento de autoridade, que dá força para o seu texto. No quarto parágrafo, farei uma relação lógica, né? A questão do se algo acontece, então tem uma consequência. Por exemplo, no caso do aborto, se a legalização é feita, teremos maior controle quanto às pessoas que estão praticando e fazendo esse processo de aborto, dando maior respaldo, né, dentro da saúde pública, por exemplo, dentro de uma linha de raciocínio. E no último parágrafo farei a conclusão, mostrarei que o Estado pode fazer tal coisa com relação ao assunto, a família deve agir de tal forma, a igreja pode fazer outras coisas. Assim, tendo isso marcado parágrafo por parágrafo, apenas o tópico e a forma como você vai desenvolver, você fica mais seguro de si para desenvolver esse texto e não ficar repetitivo ou mesmo se perder. Faltou espaço, eu falei tanto sobre um assunto e agora não tenho como fazer minha conclusão. Então, lembre-se sempre de fazer esse planejamento. São tópicos que você anota na folha da prova para depois fazer o seu rascunho e desenvolver um bom texto. Espero ter ajudado. Se quiser saber mais e praticar esse tipo de prática, esse tipo de instrumento, aqui no TEA Textual nós podemos te ajudar. Acesse teatextual.com.br, curta a nossa página e compartilhe informações. Até breve!